Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar, Autarquias 2030, rumo ao desenvolvimento sustentável. Queremos agradecer a presença de todos, em particular aos nossos oradores convidados, que tiveram a amabilidade de estar connosco nesta sessão. Hoje iremos falar sobre a sustentabilidade nas comunidades locais, sobre o projeto Urbact, tendências e soluções para a descarbonização, sustentabilidade e economia circular e descarbonização nas autarquias. O meu nome é Cláudia Rosas, estou aqui acompanhada pelo Pedro Fernandes e pertencemos à unidade Climate Change da APSER, que se dedica a estes temas das alterações climáticas e da sustentabilidade. Realmente, neste contexto de emergência climática, é cada vez mais importante o envolvimento de todos no caminho para a neutralidade carbónica, e só será possível ultrapassar este desafio se os objetivos da neutralidade climática ocuparem um lugar central na estratégia e nos modelos de gestão adotados pelas organizações. As cidades e as autarquias locais têm um papel essencial a desempenhar na aplicação desta Agenda 2030, estando numa posição ideal para transformar esta agenda vasta e abstrata numa agenda concreta e eficiente, tornando-a a realidade para os cidadãos. A este nível assiste-se cada vez mais um número crescente de autarquias a estarem envolvidas em projetos de redução de emissões de gases de efeitos de estufa e planeamento a estas adaptações às alterações climáticas. E daí termos resolvido promover esta partilha de conhecimento, porque sabemos que já há muitos projetos a decorrer e portanto, foi esse o nosso propósito desta partilha neste contexto. Agora passo aqui a palavra ao Pedro Fernandes, que é Business Developer da Climate Change na APSER, e que vos vai falar um bocadinho da nossa unidade, da APSER e da nossa unidade e dos produtos com que nós trabalhamos nesta área. Pedro, olá, boa tarde. Já fui apresentado, escuso de me apresentar eu mesmo. Obrigado mais uma vez por estarem presentes. Eu vou só vou-vos falar um bocadinho de como é que surgiu esta unidade. Portanto, a APSER já tinha na sua missão e nos seus compromissos o ambiente. Aliás, pronto, aqui ao de leve um bocadinho o que é que os compromissos que nós fomos tendo ao longo da vida e da história da APSER, entre os quais já estão aqui algumas acreditações que nos permitem trabalhar também na área do ambiente. Temos outras áreas, a formação, a parte da certificação, Agri-Food, Supply Chain, Forest, IT Security e Climate Change. Estas três últimas foram criadas recentemente, no início de 2019, estando a APSER ciente das alterações que têm decorrido no nosso mundo, surgiu a necessidade de especializar e criar algumas unidades que se conseguem focar tecnicamente em algumas questões que também são mais prementes. Daí terem surgido as questões relacionadas com a Forest, com as informações das tecnologias de informação e a nossa unidade, que é Climate Change. Não significa que nós estejamos a começar desde o início. A APSER já desde 2006 já vem a trabalhar com o Comércio Europeu de Licenças de Emissão. Tem muitos, obviamente, a 14.001, apesar de não ser tão técnica como os produtos que nós temos na Climate Change, também já versava sobre os temas do ambiente. E então optámos por criar uma unidade com pessoal com formação específica nesta área e com capacidade para dar uma resposta mais técnica e daí ter surgido a Climate Change. Nós trabalhamos a nível internacional, a APSER, a nossa unidade é mais recente, mas já somos internacionais, já trabalhamos em Portugal e Espanha. Fazemos parte de uma organização que faz 25 anos, é líder no mercado e tem um crescimento estável. E apesar das questões que assolaram a nossa economia com o Covid, nós conseguimos até ter bons resultados com produtos como o Covid Safe, por exemplo. A nível de certificações, também fazemos parte da rede ICNET, que é líder mundial, e temos na rede ICNET uma quantidade de parceiros que nos permite também dar resposta. É assim que nós trabalhamos também nestas áreas e noutras no exterior, quando não temos capacidade técnica
nacional vamos recorrer aos internacionais ou até mesmo para reduzir custos para os clientes, recorrendo a auditores locais. Como tem aqui, podem ver aqui também a descritivo dos nossos parceiros, que estão distribuídos por todo o mundo, e depois então, no que diz respeito às questões de otimização dos recursos, tem aqui então alguns dos nossos valores que nos permitem então dar resposta. No que diz respeito então à Climate Change propriamente dita, nós então começámos em 2019, os produtos que tínhamos de origem era o CEL, Comércio Europeu de Licença de Emissão, tínhamos o Ecodesign, que inicialmente começámos com uma norma espanhola e entretanto veio a 14.006, tínhamos a questão do MRV, a questão do Corsia, que serão um CEL para o marítimo e o CEL da aviação, começámos então com essa unidade. Entretanto, fomos alargando a nossa rede, nosso portfólio de produtos para a análise de ciclo-vida do produto, para questões que nós vamos falar hoje da economia circular, ou seja, a percentagem do material reciclado ou a percentagem de reciclabilidade do determinado produto. Também fazemos verificações no âmbito da qualidade dos veículos em fim de vida e também avançamos já com a acreditação o ano passado para os gases florais de efeito de estufa, em que se faz a qualificação de empresas para fazer este tipo de atividades, nomeadamente a verificação de fugas dos gases florais de efeito de estufa. Também não me quero alargar muito mais, porque se quiserem a apresentação de nós, obviamente estamos disponíveis, tem aqui os contactos, quer o meu, quer o da Cláudia, para entrar em contacto. Acho que o que é mais interessante aqui são os casos que nos vão ser apresentados. Agradeço mais uma vez a quem também está aqui a dar um bocadinho da sua experiência e do seu tempo também. Se entretanto houver algumas questões, isso vamos deixar para a parte das perguntas e respostas. Teremos a oportunidade de receber através do bate-papo ou da conversa ou do chat, conforme a versão que tiverem, as vossas perguntas e teremos a oportunidade de passá-las também para quem vai falar, para os oradores. Eu acho que vai ser uma tarde bem passada, temos muita qualidade nos oradores e muita experiência também para ser partilhada. Obrigado mais uma vez e passo a palavra para a Cláudia introduzir os oradores. Muito bem, vamos agora dar início então à participação dos nossos oradores, começando pelo Luís Castanheira, que nos irá falar sobre sustentabilidade nas comunidades locais. O Luís Castanheira é administrador delegado da Energaia, Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto e professor adjunto no Instituto Superior de Engenharia. Quando quiser, podemos avançar. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu começava por agradecer o amável convite que me foi feito. Eu vou tentar, dentro do possível, cumprir com o tempo. Preciso que retire esse screen share para eu poder fazer o mesmo. Muito obrigado. E começava, se calhar, por, antes de mais, pedir desculpa porque eu, por razões precisamente letivas, vou ter que me ausentar às 4 horas e, portanto, propunha que as questões ou fossem colocadas logo a seguir à intervenção ou no futuro, quando quiserem, quando bem entendem. Eu estou perfeitamente ao dispor. Bom, eu trago uma apresentação que não sei se vai exatamente ao encontro daquilo que estariam à espera de encontrar, mas decidi fazê-la com este contexto e com esta forma porque a minha atividade nesta área, assim de uma forma mais séria e mais interventiva de forma formal, começa em 1999 com a criação da Energaia, portanto há 22 anos, quando falar de desenvolvimento sustentável era ainda kind of rocket science, não é? E ao mesmo tempo, no ano seguinte, no ISEP, criei a Unidade Curricular de Energia e Desenvolvimento Sustentável também, e portanto na altura também, como digo, estei há 20 e tal anos, não é? E na altura parecia que falávamos de coisas que iriam acontecer num futuro muito longínquo, talvez. Bom, hoje o cenário que temos é um cenário muito diferente.
há coisas como a que vemos à esquerda, em que grandes petrolíferas têm elevadíssimas multas associadas às suas emissões de CO2, mas, por outro lado, em outros contextos geográficos, nomeadamente, as coisas continuam a seguir um padrão que não é um padrão desejável, digamos assim. E quando falamos, eu vou sempre fazendo a ponte com a questão das comunidades locais, porque as comunidades locais somos todos nós, não é? Na nossa intervenção. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas a Agência Internacional de Energia publicou há muito pouco tempo um relatório novo que se chama Roadmap to Net Zero by 2050, portanto, digamos que é o mapa da estrada para sermos net zero em termos de CO2 em 2050, e nesse mapa da estrada, em 2030, ou seja, daqui a 9 anos, todos os novos edifícios seriam zero carbon, reparem que eu estou a usar o tempo verbal, seriam, 60% dos carros seriam todos elétricos, em 2035 já não há carros com motores de combustão interna. Em 2040, 50% dos edifícios existentes estariam reabilitados para um padrão zero carbon. Enfim, tem aqui um roadmap muito interessante do ponto de vista conceptual, extremamente exigente também, que tem várias vertentes de intervenção que obviamente têm que ser, ou teriam que ser, o mais possível transpostas para, lá está, as comunidades locais, para o global, mas não há global sem local, não é? Portanto, é think global, act local. Mais uma vez aqui, chama a atenção apenas, só dou 1 ou 2 exemplos, porque o tempo que temos é muito curto, mas estou a dispor, como digo. Aqui teríamos, por exemplo, em 2050, uma percentagem de edifícios zero carbon superior a 85%. Portanto, a escala do desafio é esta. Curiosamente, e de um ponto de vista relativamente interessante, isto parece ser uma tendência global. Descobriu-se, uso o termo descobriu-se, se calhar não é o melhor dos termos, que a eletrificação é um dos caminhos-chave para a descarbonização, na medida em que os sistemas elétricos estão cada vez mais alicerçados em tecnologias. Eu detesto utilizar a palavra zero carbon, porque isso não existe, mas pronto, tecnologias de menos carbono, também depois poderíamos discutir isto, e obviamente há aqui coisas que, só para perceberem a importância que elas podem ter, não é? O comportamental, a Agência Internacional de Energia, uma das grandes prioridades, por exemplo, é reduzir a temperatura da água quente. Coisas que parecem muito básicas, mas estão associadas a consumos elevadíssimos de energia e tal. Portanto, quando falamos de comunidades locais, por vezes, agora falo enquanto administrador delegado da Agência de Energia, nós ainda agora acabamos um plano de transição energética para um dos municípios nosso associado. O impacto daquilo que o município pode fazer diretamente é muito pequeno, por comparação com aquilo que tem que ser feito ao nível da comunidade. E esse termo aí é mesmo muito importante. É comunidade, ou a comunidade toda faz, e o município pode ter um papel importantíssimo, tem seguramente de incentivador, de regulador, de facilitador, tudo mais, mas sem a comunidade não há neutralidade carbónica. Bom, como digo, estou relativamente preocupado com o tempo. Há um slide nesse relatório da Agência Internacional de Energia que diz que as key technologies para fazer o alavancar deste caminho para o net zero é, por um lado, o vento, os sistemas eólicos e os sistemas solares fotovoltaicos, e, por outro lado, os carros elétricos, como veem. Aqui, isto é uma nota muito pessoal. Este slide poderia ocupar os 20 minutos e até 2 ou 3 ou 4 horas. Não vamos fazê-lo, mas vou tentar aqui em 30 segundos para a minha ideia base. Eu julgo que vivemos tempos que são perigosos para quem quer, de facto, alavancar o desenvolvimento sustentável, porque há muito a ideia, e é muito transposta a ideia de que, e este slide também o faz, de que a sustentabilidade vai ser resolvida por sistemas tecnológicos. A tecnologia vai resolver os nossos problemas. Eu posso vos dizer que o outro dia vi um documentário na Netflix que gostei muito, do David Attenborough, recomendo,
que chama a atenção para um problema que se calhar é dos maiores problemas efetivamente que o planeta tem, que é o da biodiversidade, mas em certa altura ele fala sobre as energias renováveis e fala de uma forma que a mim, que trabalho na área há 20 e tal anos, me perturba, porque acho que transmite uma mensagem perigosa, porque ele fala das energias renováveis dizendo, ok, mas nós agora temos as energias renováveis. É como aquelas pessoas que a gente ouve na televisão, algumas com bastante responsabilidade, dizer, não, nós vamos ter o hidrogênio verde, que é verde e não tem impacto nenhum porque vem do solar. Mas tudo isso é tudo verde. Fazer painéis solares é verde, fazer eletrolisadores é verde, e é tudo verde. Mas não é, desculpem. É tudo menos verde. Mas pronto, isto já são coisas... Eu só queria chamar a atenção para que o mundo é demasiadamente tech-driven hoje em dia. E isso, na minha opinião, é perigoso. E mais, é muito mais fácil fazer com menos, e eu darei exemplos muito concretos na minha intervenção de hoje. Bom, qual é o grande problema? Vamos esquecer este slide, eu vou-vos dizer qual é o grande problema. O grande problema é este. Este é que é verdadeiramente o problema do mundo. E não há como fugir dele. Porque isto aqui em baixo é a biomassa, que, como veem, existe desde 1800, e hoje em dia muita gente no mundo continua a subsistir em termos de aprovisionamento energético à base dela. Isto, eu agora perdi aqui, tenho que mudar isto de lado, peço desculpa. Isto é carvão, isto é petróleo, isto é gás, isto é nuclear, isto é a grande hídrica, e aquelas renováveis de que toda a gente fala hoje em dia, o solar e o fotovoltaico, as tais que são as Key Technologies para a Agência Internacional de Energia, são estas coisinhas aqui em cima que ninguém nem se vê. Nem se vê. E mais, é que não só não se vêem, como nem sequer têm dado vazão ao aumento da procura. Claro que se eu fizer um gráfico só com o crescimento da eólica e do solar, sem mais nada, também é um gráfico exponencial. Ele é exponencial, só que é nesta base. É na base que aqui está. Quando a Energaia foi criada, eu comecei uma disciplina de energia e desenvolvimento sustentável, estávamos aqui no ano 2000. O mundo estava aqui. Hoje já vai ali. Se pensarem no Covid, quando nós vimos uma curva destas, como é que resolvemos o problema? É tudo para casa a correr e fecha tudo, ninguém se mexe. Alguém acredita que esta curva vai mudar radicalmente nos próximos 10 anos a nível global, sem medidas radicais? Ou a colocar mais tecnologia em cima dos problemas? Atenção, não façam uma interpretação errada da minha conversa. Eu não sou nem anti-tecnologia, nem anti-renováveis, nem anti-nada disso. Eu já vou explicar o que é que eu sou anti, se é que sou anti alguma coisa, claro. Eu estou aqui a olhar para o meu telemóvel porque eu não quero ultrapassar o tempo e queria ter uma ideia. Ok, estamos 10 minutos. Pronto, portanto, este é o nosso ponto de partida para resolvermos um problema que é global. E depois há aqui uma bomba relógio a nível mundial. É que isto é o consumo de energia per capita ao longo dos anos no mundo. E claro, aqui temos a América do Norte, aqui temos a Europa, etc. E depois aqui embaixo temos a África e a Ásia-Pacífico, que é onde está a maioria das pessoas. Se um dia estas pessoas começarem a consumir per capita, como nós consumimos na Europa ou nos Estados Unidos, bom, então aí temos aquele problema exponenciado 100 vezes. Bom, mas também não vamos aí ainda. Já falei sobre isto, nem sequer vou entrar em temas como este. Só pus o slide para dizer, pronto, quando tivermos outro seminário deste organizado pela IPSER, vimos então aqui falar de análise de ciclo de vida, de extinção de recursos, dos recursos que são necessários para isto e para aquilo, e daí que eu seja muito a favor da tecnologia no final da cadeia de pensamento. E, como disse, vou ilustrar isto mesmo. E começo já agora. Porque nós estamos agora em face de receber uns muitos milhões, num dito cujo PRR, chamam-lhe bazuca, já lhe chamaram vitaminas, chamem-lhe o que quiser, mas é muito dinheiro que Portugal vai receber. Vai ser gasto em muitas coisas. E uma das coisas em que vai ser gasto, parece, é numa estação de dessalinização no Algarve.
que é uma região de elevadíssimo stress hídrico, não é? E, obviamente, onde os recursos hídricos são escassos, por bem uma redundância, não é? Então, vamos criar uma central de salinização, que, para quem eventualmente não saiba, é um sistema altamente intensivo em termos de consumos energéticos, altamente intensivo em termos de embedded energy, embedded CO2, já. E porquê é que eu não sou tão tech quanto isso? Porque eu gostava de ver era coragem para resolver outros problemas. A montante, não é a jusante. Um sítio que tem plantações de abacates ilegais não é para fazer centrais de salinização. Primeiro é para resolver os problemas das plantações, se é para fazer as coisas mesmo bem feitas. Senão, estamos a colocar mais problemas em cima dos problemas. Mas eu dou outro exemplo. Ainda há pouco tempo, vi um anúncio de lá está, estes anúncios pró-sustentabilidade, de que um hotel no Algarve recebeu uma certificação de sustentabilidade e tinha isto, tinha aquilo e tinha aquilo outro e tinha aproveitamento de águas pluviais. Bom, eu não me arrisco a fazer afirmações categóricas sem fazer as contas. Portanto, eu agora vou fazer aqui um estudo exploratório. Eu vou dizer assim, eu tenho dúvidas que isso faça sentido. Eu tenho dúvidas que isso tenha sido uma boa opção. Porque num sítio onde raramente chove, estar a gastar dinheiro, e quando se gasta dinheiro, gasta-se CO2, energia, recursos, matéria-prima, etc., num sistema que depois vai acumular água e, se calhar, na altura em que ele acumular água, é quando menos precisa dela. E agora eu pergunto, porquê é que não vemos, por exemplo, tantos sistemas de aproveitamentos de águas cinzentas? Pegarem todas as águas de todos os chuveiros dos hotéis do Algarve e reinjetá-las nos autocolismos. Eu aí, todos os dias há clientes, todos os dias há chuveiros, todos os dias há banho, todos os dias há água. Mas eu isso não vejo. Porquê que não há uma lei a dizer que o Algarve quer ser o destino de turístico mais sustentável do mundo e, portanto, nenhum hotel pode ter um chuveiro com um débito superior a 7 litros por minuto? Porquê que não há? Porquê que vamos ter uma central de salinização? Parece-me que os problemas... Vou pôr isto ao contrário. Parece-me que ainda há muita oportunidade de fazer melhor. E fazer melhor, muitas vezes, é fazer com concepção adequada, com o pensamento na minimização, com o pensamento no conhecimento e não a tecnologia vai salvar o mundo. Porque a tecnologia, de per si, não vai salvar o mundo. Nem sequer também podemos fazer um seminário um dia sobre o automóvel elétrico, todas as coisas que quiserem, porque cada um destes temas dá um webinar, seguramente, com muitas horas. Bom, vou dar um outro exemplo, para perceberem, isto, na verdade, convidaram-me para participar de um webinar, mas eu quase que estou a fazer aqui como é que eu ia dizer? Pronto, estou aqui a libertar-me das minhas frustrações diárias, não é? E a partilhar com uma audiência maior as minhas frustrações e até pode ser, eu agradecia se na audiência houvesse alguém que me dissesse, não se preocupe, porque não é nada disso, está tudo bem, nada do que está a dizer faz sentido, isto está aí no bom caminho, por isto e por aquilo, o contraditório é sempre uma coisa muito interessante. Eu arrisquei-me a trazer-vos aqui um excerto de um certificado energético real, que me apareceu nas mãos o outro dia, em que tínhamos uma casa de nível classificação energética B, ok? E eu, olhando para este certificado energético, já agora a outra unidade curricular que eu dou sem ser energia de desenvolvimento sustentável é a eficiência energética nos edifícios, só para contextualizar. E verifico que tenho 54% das perdas pelas janelas no inverno e 57% de ganhos indesejados pelas janelas no verão. Uma pequena simulação que fiz, substituir estas janelas por janelas de baixa emissividade e fator solar reduzido, perdoem os tecnicismos, lá está,
Os tecnicismos são necessários às vezes. Permite logo subir a classificação desta casa para A. Sabem qual é o aumento de custo no custo da casa que isto tem? 0%. Zero. Porque nos vidros pode aumentar 10%. Não é? Mas na casa aumentou 0. Zero, porque a casa tem muitas outras coisas. No entanto, o profissional que realizou este certificado, qual foi a única medida de melhoria que encontrou? Era substituir ou instalar chuveiros de classe A ou superior. Portanto, de gastar 750 euros para poupar 45 por ano. Bom, eu durmo mal com estas coisas. E as comunidades também. E quando a União Europeia fala, lá vimos nós outra vez para as tecnologias, de Smart Readiness Indicator. Portanto, agora estamos a definir os Smart Readiness Indicators, que é para ver as capacidades de adaptabilidade dos edifícios na sua renovação, à integração de tecnologias. Isso é tudo espetacular. Eu faço parte dessa comunidade que implementa essas coisas e que está a favor delas até um certo ponto, mas nunca antes de resolvermos estes problemas graves. Eu estou-vos a dar exemplos de coisas concretas que se estão a passar nas comunidades hoje em dia, a todos os dias. Eu só trouxe 2 exemplos, mas podia trazer 50, e que têm impacto muito, muito grande na vida das pessoas, nomeadamente a questão, por exemplo, da pobreza energética no edificado, é um tema fulcral no nosso país. Mais uma vez, aqui uma pura especulação sem valor rigorosamente nenhum. Mas nós tivemos um pico de Covid em janeiro, fevereiro. Eu gostaria que alguém um dia pudesse fazer um estudo para dizer qual foi o impacto que teve as extremas temperaturas negativas que tivemos nessa altura e o ambiente interior que as pessoas tinham nas suas casas nessa altura por não os poderem aquecer convenientemente. Não estou a dizer que uma coisa foi 100% fator da outra. Estou a dizer quão menos poderia ter sido se houvesse condições de conforto interior dentro das casas, que é diferente, não é? Portanto, é um problema também das comunidades. Bom, isto aqui era um conjunto de ideias, eu gosto de ser rigoroso nas minhas intervenções e, portanto, já tenho aqui 45 segundos, era um conjunto de ideias que eu poderia aqui explanar, não vou explanar nenhuma, vou só dizer, por exemplo, que estamos aqui a falar tecnologias que podem salvar o mundo. Bem, eu se calhar, se tivesse que apostar numa tecnologia que pode salvar o mundo em termos de CO2, apostava, por exemplo, na carne de laboratório. Apostaria mais nessa, se calhar, do que noutras. Mas, enfim, isto são divagações sustentadas, claro, mas tem o seu... Agora as pessoas dizem, mas quem é que vai comer carne no laboratório? Eu acho que vai muita gente daqui a relativamente, não sei, isso vai 5, 10, 15, 20, não sei, mas está à porta, acredito. Bom, eu terminaria apenas dizendo que, obviamente, as comunidades hoje em dia têm estes desafios como o Covenant of Mayors, o Pacto de Autarcas, a elaboração de planos de mitigação, planos de adaptação, etc. Todos eles estão centrados e focalizados, lá está, no CO2 e nas estratégias para a emissão de CO2, e as agências de energia têm aqui um papel fundamental, seguindo padrões de intervenção que estão mais ou menos consensualizados, mas estas coisas de que agora vos falei são coisas que me parecem a mim de superior importância e que muitas vezes não estão aqui devidamente consideradas. E no meu último slide, vou fazer aqui uma publicidade que penso que poderá ser interessante para alguns dos intervenientes, porque nós na Energaia, muito recentemente, isto é o nosso site, e aqui em cima tem este botãozinho amarelo, muito discreto, coitado, aponta para uma ferramenta que nós desenvolvemos ultimamente, baseada numa plataforma de Business Analytics, que permite, e nós podíamos ter desenvolvido isto só para o nosso território, mas não desenvolvemos para o país todo. Portanto, toda a gente pode aceder a esta plataforma e ter acesso àquilo que se passa com os consumos de energia por vetor energético, com as emissões de CO2, etc., fazer comparativos ao longo dos anos, e julgo que poderá ser uma ferramenta interessante neste contexto das comunidades locais. Tendo dito isto, peço desculpa por 1 minuto e 30 segundos a mais, agradeço a vossa atenção e estou a dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Foi uma banhada de realidade e eu também,
a minha formação é de engenharia do ambiente e às vezes também tenho dificuldade em passar essas mensagens que aquilo que se publicita e aquilo que é política muitas vezes não encaixa com o que é a realidade das coisas. A análise de ciclo de vida aí tem uma importância muito grande. E sem dúvida a sua apresentação dava para fazer não um, mas 2 ou 3 webinars pelo menos. Teremos a oportunidade para isso. E muito obrigado pela intervenção. Se houver oportunidade agora, porque o engenheiro Luís vai-se ter que ausentar, se houver oportunidade para uma ou duas questões, se houver, se não, provoco eu. Ou seja, no que diz respeito, pronto, estamos a falar de municípios, a Energia trabalha numa área municipal, efeitos é que estas políticas, por exemplo, agora com o PRR, que vai centrar muito na parte também do público, que margem é que existe neste momento para fazer melhorias? Porque hoje em dia, lá está, a parte técnica também tem os seus custos, não é? Como é que as câmaras podem atuar para melhorar o seu desempenho ambiental, seja pela energia, seja na economia circular? Isso aí, evidentemente, que as oportunidades existem, são muitas. Eu aí faria aquela primeira distinção, que é as câmaras, enquanto detentoras dos seus próprios equipamentos, do seu próprio edificado, dos seus próprios recursos humanos, etc. Portanto, o seu universo fechado, e depois as câmaras enquanto organizações que organizam o território, que gerem o território, que podem ser reguladoras, incentivadoras, podem ser um conjunto de coisas. Eu posso fazer um regulamento municipal a dizer quem fizer aqui uma casa com classificação A+, tem um benefício no IMI, por exemplo. Não é? Portanto, há um conjunto enorme de ferramentas hoje que podem e devem ser utilizadas pelos territórios, nomeadamente também as tecnologias, nomeadamente, por exemplo, o tema recente que ainda está a ser trabalhado das comunidades energéticas, por exemplo, com os sistemas fotovoltaicos em particular, é uma oportunidade única que não se pode perder de descarbonização dos sistemas de energia e, portanto, claramente há imenso, eu diria que ao fim de 20 anos a trabalhar nisto, continuo a achar que está quase tudo por fazer. Fez-se muita coisa, atenção. Por exemplo, a rede de iluminação pública sofreu uma transformação brutal e lá está. E aí tenho que dar a mão à palmatória. E foi a tecnologia que trouxe a procura, não é? Portanto, é preciso também ver a solução tecnológica para ver a procura. E é por isso que eu não sou contra a tecnologia. Agora, o que eu acho é que continua a haver a imensa oportunidade do lado da procura. E se não resolvemos o problema da procura, nunca vamos resolver o problema da descarbonização e do climate change. Nunca. E para isso, a consciencialização e a educação é uma primeira coisa. Nem sequer quero aqui falar de rebound effect da eficiência energética, mas vou só dar o conceito, não é? Que é eu faço uma casa muito eficiente, passo a gastar menos energia, poupo dinheiro e depois com o dinheiro que poupei vou de férias. Ora, o que eu poupei na casa, gastei no avião. E, portanto, esse rebound effect da eficiência energética é algo que nós só podemos mitigar por via da consciencialização e da opção própria das pessoas, não há outra forma. E, portanto, se queremos efetivamente chegar a coisas como a neutralidade carbónica que temos no nosso roteiro para a neutralidade carbónica para 2050 e atacar este problema do climate change com vigor e propriedade, está tudo por fazer, diria eu. É não fazer centrais de salinização e pensar como é que eu consigo fazer para não construir uma central de salinização. Ou seja, é dizer às pessoas que não esperar que os políticos façam, é fazermos nós também a nossa parte, não é? Ai, seguramente. É poupar o dinheiro para irmos fazer as nossas viagens. Olha, muito obrigado, engenheiro Luís Castanheira. Isto, sem dúvida, nós já tínhamos aqui algumas questões, mas pronto, o engenheiro também vai ter que se ausentar, mas acompanhe-nos dentro do que puder na sua agenda. E iríamos passar então a palavra para a URBAC, para a engenheira Sofia Mendonça, que nos vai falar do URBAC, que é Driving Change to Better Cities. Sim, eu vou só apresentar a Sofia. A Sofia Mendonça é colaboradora da West Sim.
desde outubro de 2018, colabora e está envolvida em projetos na área do ordenamento florestal regional, do planeamento da defesa da floresta contra incêndios e em projetos relacionados com a adaptação às alterações climáticas e economia circular. Quando quiser começar, obrigada. Boa tarde a todos e mais uma vez obrigada pelo convite que foi endereçado à OESCIM, que eu estou aqui a representar, até partilhando a apresentação que deveria ser com o nosso primeiro secretário, que infelizmente não pôde vir. Eu vou tentar partilhar, como há pouco, a minha apresentação. Estão a ver? Perfeito. Peço desculpa, eu não estou a conseguir agora. Peço desculpa, vou interromper. Não estou a conseguir. Como partilhei há pouco. Agora estão a ver, certo? Estão a ver o ecrã completo? Sim, já está bem. Sim. Ok, pronto. Portanto, a estratégia da OESCIM para o desenvolvimento sustentável está apoiada essencialmente em dois projetos muito importantes. Um projeto que é o Oeste PIAC, que é a adaptação às alterações climáticas, e também um projeto da rede URGS, suportado pelo URBACT, com vista à economia, à implementação da economia circular no setor da construção civil. Os 5 principais objetivos para impulsionar mudanças para uma região mais sustentável passam pela promoção da transição digital, pela transição climática, o reforço da dimensão social e inclusão, a qualificação e a capacitação do capital humano e a mobilidade. No que respeita à promoção da transição digital, passa sobretudo pela capacitação e inclusão digital das pessoas, portanto com educação e com formação, a transformação digital também do tecido empresarial, com empreendedorismo e atração de investimento, transferência de conhecimento científico e tecnológico para a economia. Também é necessário tudo isto ser apoiado pela digitalização dos serviços do Estado, portanto, os serviços públicos, a administração central, regional e a administração local. No que respeita à promoção da transição climática, tem como objetivos descarbonizar a economia nacional, dar prioridade à eficiência energética, como já foi falado aqui anteriormente, um orador excelente, reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do país, garantir a segurança de abastecimento, promover a mobilidade sustentável e uma agricultura e uma floresta mais sustentáveis e de forma a potenciar o sequestro de carbono. Desenvolver uma indústria inovadora e mais competitiva e garantir a transição justa, democrática e coesa. No que respeita a alguns projetos de educação ambiental que nós temos, também neste objetivo da transição climática, temos alguns projetos com as escolas, com distribuição de kits ambientais aos alunos de todas as escolas da região Oeste. Portanto, eu não referi inicialmente, nós na comunidade intermunicipal do Oeste temos 12 municípios, portanto, e estes projetos englobam os 12 municípios, distribuição de ecopontos neste caso, para baterias e pequenos produtos elétricos, portanto, equipamentos eletrónicos. Temos também uma campanha de recolha de pilhas usadas
Temos um concurso de empreendedorismo nas escolas, que tem como objetivo pôr a comunidade escolar a pensar neste tema da economia circular. Portanto, projetos são beneficiados, são premiados projetos nesta matéria, com base na economia circular. Depois temos este projeto que tem aqui esta mascote, que é a Maria, que é a mascote do Oeste PIAC, que é o plano para alteração, para promoção de mitigação de ações no âmbito das alterações climáticas, e campanhas de sensibilização através de ecopontos humanos, portanto, em eventos na comunidade. A Maria tem vindo desde há 1 ano e meio para cá a correr as escolas, é uma mascote que tem corrido as escolas dos 12 municípios, a fazer a sensibilização e demonstrando, tentando apresentar à nossa comunidade escolar, primeiro e segundo ciclo, essencialmente, de quais é que são as ações que todos nós devemos ter bastante presentes para mitigar as alterações climáticas. Depois, temos outros projetos ao nível da economia circular, ao nível da CIM, da Oeste CIM. Temos alguns acordos quadros já, nomeadamente para a aquisição de veículos verdes e comunicações móveis também, no âmbito que tem que ter critérios de economia circular. O Oeste Mais Recicla tem a ver com o reembolso dos consumidores relativamente ao plástico não reutilizável, e depois temos então os planos intermunicipais, que estamos agora a avançar com reuniões com os municípios, porque cada um dos municípios tem as suas especificidades. Uns municípios são mais florestais que outros têm mais linhas de água do que outros têm zonas industriais mais completas do que outros, e portanto cada um tem a sua especificidade e cada um vai ter que desenvolver projetos autónomos para mitigar as alterações climáticas. Relativamente ao reforço e dimensão social, igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, condições de trabalho e proteção e inclusão sociais são 3 grandes focos. Este plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais estabelece 3 metas principais, que é a taxa de emprego tem que ser no mínimo 78% na União Europeia, pelo menos 60% dos adultos devem participar anualmente em formação e 80% da população entre os 16 e os 74 anos com competências digitais básicas, e tem que haver uma redução do número de pessoas em risco de exclusão social. Relativamente à qualificação e capacitação do capital humano, a visão da Comissão para um espaço europeu de educação assenta na qualidade, basicamente na qualidade, na inclusão e igualdade de género, nas transições ecológicas e digital, na comunidade educativa, portanto nos professores e nos formadores, ensino superior para uma Europa mais forte no mundo. Torna-se cada vez mais importante fomentar um ecossistema de educação digital inclusivo. No que respeita à mobilidade, as emissões provenientes dos transportes representam 1/4 das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia, e o Pacto Ecológico Europeu visa reduzi-los em 90%, e nós queremos fazer parte dessa redução. Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas definiram portanto, que a ação climática, as cidades, comunidades sustentáveis e a promoção e consumo sustentável e a indústria e inovação de infraestruturas. Agora vou falar sobre o nosso projeto Urbact da Oeste CIM, e para já vou apresentar um vídeo, vou experimentar ver se agora corre bem, que foi um vídeo que nós fizemos, é um vídeo resumo que nós fizemos sobre o nosso projeto para uma apresentação, para uma reunião internacional que deveria ter sido presencial e que decorreu no formato digital, como todas as outras desde o ano passado, e fizemos um resumo do nosso projeto. É um vídeo de 2 minutos. O objetivo do nosso projeto é então promover a economia circular no setor da construção civil.
Vamos ver se eu agora consigo. Só um bocadinho. Preservar o nosso planeta, ao mesmo tempo que apostar na economia verde. Preservar o nosso planeta, ao mesmo tempo que apostar na economia verde. Indiscutivelmente o futuro. Ou seja, não está a dar o vídeo, porque Não. está só a partilhar o PowerPoint. Ah. Então, peço. Exato. Tá? Ok. Espera aí. Tá? Ainda não. Acho que tem que deixar de partilhar a tela. É. Mas já está a partilhar só o PowerPoint, ele só vai mostrar o que apareceu no PowerPoint. E agora? Agora sim. Ok, obrigada. Tá? Preservar o nosso planeta, ao mesmo tempo que apostar na economia verde, é indiscutivelmente o futuro. Temos apostado na economia circular. Na economia circular com vista àquilo que é a redução do consumo de matéria-prima virgem. Com este projeto vamos incentivar a redução da pegada ecológica, reduzindo a quantidade de resíduos de construção e demolição que são depositados em aterro e que provocam naturalmente a contaminação dos solos. Com esses materiais que deixam de ter utilidade pelo seu envelhecimento na indústria da construção, nós reutilizamos o nosso mobiliário e na criação dos nossos ambientes interiores. Portanto, há aqui um elemento de racionalidade que nos abre também um caminho de esperança em relação ao futuro e de não voltarmos a usar as práticas de consumo abundante e de procura de sempre de elementos novos. Deixando de destruir o ambiente, reutilizando, reciclando e tendo como base a preservação do nosso ecossistema, que é o Oeste. Agora voltar à apresentação. Estão a ver a apresentação? Ainda não? Ainda não? Ok, peço desculpa. Preservar o nosso... Não está fácil. É, mas tinha mesmo de fazer isso, está a fazer, por isso não há stress. Agora é ao contrário. Agora estão a ver a apresentação? Ou estão a ver as notas? Não, há bocado estava bem. Agora está com as notas. Ok. É nas definições. É trocar.
Ainda não está, ainda não está. Agora já está. Mas é aí. Ok, está ótimo. Está Está ótimo. ótimo, pronto. Está ótimo. Pronto, o objetivo, peço desculpa esta pausa, o objetivo do nosso projeto é então promover a economia circular no setor da construção civil e promover as boas práticas na contratação pública na economia circular. Eu agora não vou ficar tão presa aqui à apresentação. Portanto, os resíduos de construção e demolição resultam da indústria de construção, constituem a grande maioria, num total de 25% a 30% dos resíduos produzidos. Portanto, a indústria da construção civil promove uma grande quantidade de resíduos. E o objetivo deste projeto é que grande parte desses resíduos sejam valorizados e que possam ser de novo incorporados na nova construção. Infelizmente, muitos desses resíduos não são depositados da forma mais correta, porque são muitas vezes abandonados em espaços abertos, em áreas florestais, junto a caminhos agrícolas, o que provoca a poluição e não é, são resíduos que não se vão incorporar, portanto não têm obviamente o encaminhamento correto. O objetivo do projeto é essencialmente definir com os municípios quais é que são, qual é que será a melhor forma por vários caminhos, através da constituição de regulamentos, através de criação de pequenos locais intermédios para que todos os municípios possam promover uma deposição seletiva para que o aproveitamento e a valorização seja rentabilizado. Portanto, para isto nós temos que sensibilizar muito bem a opinião pública, e a opinião pública desde a população, as autarquias, os técnicos, os pequenos empreiteiros, ao nível dos municípios. Além dos técnicos, temos também um papel muito importante na definição dos critérios de circularidade para definir os contratos para a aquisição dos novos materiais. E estamos até a promover algumas ações de formação com o NEC, que nos vai apoiar na divulgação da legislação, porque há legislação recente e nem sempre os municípios, quando fazem, e mesmo os técnicos no planeamento de novos edifícios, isto na construção de edifícios públicos, nem sempre estes critérios de circularidade e de aproveitamento e de valorização em duas vertentes, portanto, na valorização dos resíduos que são retirados de obras que são feitas, e por outro lado na aquisição de materiais que já incorporam resíduos dessas obras. Portanto, este é um trabalho que tem que ser feito com princípio, meio e fim, porque se os técnicos não tiverem formação e não tiverem conhecimento que a utilização destes resíduos é uma mais-valia, vão continuar a adquirir materiais inertes, vamos continuar a extrair e vamos continuar a extrair de uma forma muito pouco racional, como dizia há pouco no vídeo o Dr. Telmo Faria, que é um ex-autarca e que neste momento é proprietário daquela unidade hoteleira que serviu de exemplo, porque tem por base, que serviu de exemplo ao nosso vídeo e que é um dos parceiros do Urbact, que tem por base a sustentabilidade na dinâmica da sua unidade hoteleira. Por isso nós fizemos as filmagens lá. Pronto, são exemplo de iniciativas, a organização de seminários para estimular melhorias na operacionalização das áreas de competência dos municípios, como eu já referi, ao nível dos técnicos, a componente jurídica também, desenvolvimento de ações de divulgação com produção de conteúdos a serem disponibilizados online, regulamentos, por exemplo, e visitas de campo a centros de produção de tratamento de resíduos, que nós já temos promovido, porque as entidades gestoras que recebem os resíduos felizmente já estão algumas mais bem organizadas, mas depois, se os municípios não estiverem muito bem
organizados no sentido de conseguirem promover uma boa triagem, já não é possível haver a valorização dos materiais com a incorporação dos resíduos. Fico por aqui, espero que tenha sido clara. Se houver alguma questão que não tenha sido tão esclarecedora, sintam-se à vontade para colocar. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. Aqui é um bom exemplo de que as câmaras não precisam de estar sozinhas. Este exemplo da Cima Oeste e os sistemas intermunicipais é um bom exemplo de que as câmaras em conjunto podem mais facilmente chegar às soluções do que irem sozinhas, não é? Há aqui um conjunto de sinergias e, nomeadamente, do vosso caso, eu tive a oportunidade de estar nos vossos seminários do URSS e do URAC, foi muito interessante, uma grande participação dos intervenientes também, e com casos práticos muito interessantes e que realmente mostra que, se houver vontade, chegam-se às soluções. É uma questão de passar essa vossa boa vontade para o resto do país. Há outros exemplos, mas acho que realmente falta passar essa mensagem. É porque nós, só acrescentar, porque são 12 municípios, mas temos realidades muito distintas. Pois. E às vezes são municípios vizinhos, mas realidades completamente distintas e uns muito atrás e outros que eu considero até muito à frente, mas depois quando falo com eles dizem não, isto não é de toda a situação ideal, mas é a situação mais próxima do ideal que se calhar nós temos em toda a região. E portanto temos que aproveitar um bocadinho de cada um dos que estão um bocadinho mais à frente, embora não seja a situação ideal, mas para termos bons exemplos. Não, por isso é que eu louvo iniciativas dos sistemas intermunicipais, porque servem precisamente para tentar homogeneizar e ver onde é que se pode jogar, fazer um jogo de cintura, não é? Exatamente. Pronto, agora vamos passar para a terceira apresentação. Sim. Vamos falar das tendências e soluções para a descarbonização com a Mafalda Evangelista. A Mafalda tem a função de Head of Sustainability Knowledge no BCST Portugal, coordena projetos e grupos de trabalho sobre os temas no âmbito da sustentabilidade empresarial, relacionados com a transição para a neutralidade carbónica, a biodiversidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reporte de informação não financeira e indicadores de desempenho ESG. Mafalda, quando quiseres. Ok, Cláudia, obrigadíssima. Obrigada também à APSER e ao Pedro, ao André, pelo convite que me foi endereçado para estar aqui hoje. Obrigadíssima. Eu vou trazer uma apresentação que, enfim, vou voltar um bocadinho a fazer um zoom out e depois focar num conjunto de soluções. Parte do contexto acabou por já ser feito, mas... peço desculpa, deixem-me só... Eu julgo que já estão a ver, não já? Sim. Ok. Então pronto, vou falar aqui um bocadinho daquilo que são os desafios, as tendências globais, sobretudo neste tema, e este tema de descarbonização, este desafio de descarbonização é tão vasto e face ao tema do webinar, acabei por focar bastante mais naquilo que é o desafio que se coloca às cidades e que pode ser mais interessante em termos de conteúdos para as autarquias. Portanto, começando por apresentar aqui uma simplificação daquilo que são os desafios da sustentabilidade. Portanto, hoje o mundo depara-se com um conjunto significativo de desafios em termos de sustentabilidade. A descarbonização, aliás, a emergência climática é apenas um deles e não vive sozinho e, portanto, temos que efetivamente conseguir trabalhar no sentido de uma abordagem holística a estes desafios ESG, aqui no ambiente, a emergência climática e a biodiversidade como os principais desafios globais, no pilar social, as desigualdades e os direitos humanos e na governance, a ética e transparência na gestão e no lucro. E, portanto, gerir também a emergência climática tendo em consideração os restantes desafios e princípios está na base da solução.
2020, fazendo aqui um bocadinho de enquadramento, 2020 acabou por, apesar de tudo e apesar de todos os avisos relativamente às emissões, as políticas têm vindo a ser desenvolvidas, aliás, 2020 acabou por ser um dos anos mais quentes de sempre, a rivalizar aqui com o ano 2016. E, portanto, a temperatura média global na Terra e nos oceanos continua a aumentar e, portanto, temos aqui uma evidência, portanto, as emissões continuam a aumentar e a fazer com que a temperatura global aumente. Só aqui uma nota de uma notícia que saiu o ano passado e estamos perto desta data, não é? Já podemos quase comparar. No dia 19 de junho de 2020 foram atingidas em algumas zonas do Círculo Polar Ártico temperaturas de 45 graus e que para nós mesmo no Alentejo Profundo seria uma temperatura bastante elevada, mas enfim é algo que está a acontecer, assim como noutras zonas também do planeta, temperaturas completamente diferentes daquilo que é o habitual, estão-se a tornar cada vez mais habituais, mais frequentes. Este é o panorama e um gráfico semelhante a este já foi apresentado inicialmente. Este é o panorama do consumo primário de energia primária, aliás, e é possível verificar que apenas uma curta percentagem tem origem em energias renováveis e, portanto, há aqui um trabalho significativo a fazer. Isto coloca-nos riscos bastante significativos, mas também abre-nos aqui oportunidades porque há muito trabalho a fazer e oportunidades também significativas para as empresas, para os municípios, para os países, etc. E, portanto, deixar aqui algumas evidências daquilo que poderá ser o risco, termos aqui um termo de comparação. Portanto, se quer na Groenlândia, quer na Antártida, derreter o gelo que lá existe, derreter, o nível do mar subirá de forma bastante significativa, 7 metros no caso da Groenlândia ou 60 metros no caso da Antártida, e podemos ver aqui, comparando, o que é que acontece em Lisboa se isto acontecer portanto, enfim, nos últimos anos já aumentou bastante e, enfim, deixa-nos aqui numa situação em que já não há um ponto de retorno e, portanto, há que agir e não pensar e efetivamente trabalharmos nesse sentido em conjunto. Esta capa da Time espelha muito bem aquilo que está a acontecer no mundo inteiro, não é? O nosso planeta está-se a afundar. Claro que isto acaba por ser um bocadinho também metafórico relativamente a diversos temas, mas espelha muito bem e de forma literal aquilo que pode vir a acontecer. A nível europeu e um bocadinho seguindo as tendências e as evidências e tendo em consideração as evidências e tentando responder aos desafios que o cumprimento do Acordo de Paris nos traz, a União Europeia estabeleceu o target, atualizou a meta em 2020 relativamente à redução das emissões e, portanto, aumentou o esforço de redução para 55% até 2030 e, portanto, temos que efetivamente tentar inverter esta tendência de subida acentuada dos últimos anos e assegurar esta redução anual superior à de 2020, de 5,8% até 2030, e porém tentarmos que seja sem confinarmos as economias e as nossas vidas. Apresentando aqui os resultados de um estudo que a McKinsey desenvolveu para Portugal em parceria com o BCSD Portugal. Este estudo, Caminhos de Portugal para a Descarbonização, foi feito com base na metodologia de um estudo que a McKinsey já tinha feito para a Europa e que publicou em dezembro de 2020, que foi o Net Zero Europe. Portanto, este é o Net Zero Portugal e, portanto, com base neste estudo foi possível concluir
que o caminho, a trajetória que seguimos atualmente está a pôr o clima mediterrâneo em risco. Portugal está inserido nessa geografia, não é? E, portanto, vivemos também este risco. Há aqui alguns potenciais impactos climáticos adicionais, nomeadamente seca, mais de 6 meses de seca por ano até 2050, a duplicação da área ardida também até 2050, e isto, claro, traz-nos aqui um conjunto de impactos significativos a nível setorial, no caso da agricultura, que tem um impacto muito significativo na vida de todos nós, não é? Por via relativamente ao fornecimento de alimentação, e para as cidades e para as autarquias, algo muito significativo também, a questão do turismo. Pode haver aqui um potencial colapso também com o aumento do número de dias acima dos 37 graus, o que, enfim, o que é menos bom para o turismo. E, portanto, é necessário que haja aqui um aumento na velocidade de descarbonização em Portugal, e isto vem corroborar também aqui os dados do roteiro para a neutralidade carbónica, e, portanto, Portugal precisa de aumentar a velocidade de descarbonização em 20%, e, portanto, temos efetivamente de acelerar os investimentos para esta transição acontecer. Estes aumentos, e, portanto, Portugal pode efetivamente, este estudo permitiu concluir que Portugal pode efetivamente descarbonizar 50% até 2030, conseguimos até descarbonizar, talvez seguindo este cenário, ou melhor, temos o potencial de conseguir descarbonizar um bocadinho mais do que aquilo que está estabelecido para a Europa, e claro que muita coisa tem que acontecer, um grande esforço tem que acontecer, e vários investimentos têm efetivamente que acontecer, e temos que mudar comportamentos também. Portanto, isto pode ser conseguido através do aumento de veículos elétricos de passageiros. Claro que a questão dos transportes públicos também tem que mudar, já foi referido aqui no evento de hoje, também tem que ser criadas condições para que passem a ser mais utilizados, mas aqui neste estudo não foi incluída a questão dos comportamentos, das alterações de comportamentos, e, portanto, não... porque é mais complexo de poder fazer essa cenarização, mas claro que tem que haver aí mudanças, e também investimentos ao nível do hidrogénio, esforços também ao nível da indústria, e aqui a floresta vai ter um papel muito significativo, e, portanto, a questão dos incêndios florestais tem que ser algo que temos de conseguir inverter, no sentido da floresta poder ter aqui uma capacidade de sequestro para fazer face àquilo que serão as emissões inevitáveis, para conseguirmos assegurar o balanço zero, portanto o net zero. Entrando aqui no tema das cidades, portanto, as cidades representam, em termos de população, cerca de 55% da população mundial, portanto, cerca de 55% da população mundial vive nas cidades, e, portanto, as cidades são aqui um grande vetor, um grande driver para a descarbonização, e, portanto, boa parte ou grande parte do investimento tem que ser feito através da população urbana. Se hoje são 4,2 mil milhões, é esperado que em 2050 cheguemos aos 6,5 mil milhões, e, portanto, há aqui um impacto muito significativo que tem que ser gerido, e, portanto, boa parte do investimento também terá que ser feito através das autarquias que gerem, que asseguram a gestão das cidades. Deixar aqui e aqui a questão do contributo para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não deve também ser esquecido, e temos aqui o objetivo 11 das cidades e comunidades sustentáveis, enfim, que devemos contribuir, as cidades devem contribuir para um conjunto significativo também de metas, e deixar aqui
aqui só um bocadinho aquilo que é o panorama de Portugal. Estes são os resultados de Portugal relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi o relatório, o Sustainable Development Report de 2021, e podemos ver aqui no caso do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que aqui a questão da mobilidade, aqui com completamente a cor de laranja. No entanto, tem havido uma evolução nos últimos anos, embora ainda tenhamos que desenvolver esforços no sentido de melhorar a questão dos transportes em particular, mas claro, terão que ser analisados outras questões também para a descarbonização das cidades. Em termos globais, este é um tema que tem vindo a ser prioridade para a comunidade internacional, para a comunidade empresarial a nível internacional. O World Economic Forum tem desenvolvido diversas iniciativas relacionadas com a descarbonização das cidades, aqui muito focadas em três questões muito concretas: os edifícios, não é? Maior eficiência energética nos edifícios, mobilidade sustentável e infraestruturas, não é? Portanto, nada disto se faz sem infraestruturação, e claro que podíamos acrescentar também aqui a questão das infraestruturas verdes, dos espaços verdes, a promoção da biodiversidade também em meio urbano. E aqui a proposta, foi lançada no início deste ano uma iniciativa público-privada em que se juntaram parceiros públicos e privados no sentido de num conjunto significativo de cidades se desenvolver uma abordagem integrada com um conjunto que salienta um conjunto de oportunidades para a próxima década, porque efetivamente na próxima década temos que conseguir atingir um conjunto de objetivos e de forma a conseguirmos atingir a neutralidade carbónica até 2050. E, portanto, esta abordagem integrada que é aqui proposta segue também uma lógica de eficiência sistémica, uma abordagem sistémica, através de que entrega aqui um mecanismo integrado de eletrificação limpa, tecnologia digital inteligente. Nada disto será feito sem que haja uma transição digital também. Portanto, a tecnologia digital inteligente e edifícios e infraestruturas eficientes, juntamente com uma abordagem de economia circular para a água, resíduos e materiais. E, portanto, não esquecer também, a economia circular tem aqui um papel e dá-nos aqui uma abordagem para conseguirmos concretizar a neutralidade carbónica também nestas áreas todas dos transportes, de arrefecimento e aquecimento de sistemas, enfim, uma série de questões de gestão das cidades de uma forma geral. Aqui esta figura é bastante complexa, mas dá-nos aqui uma noção do que é que poderá ser, do que é esta abordagem, esta proposta integrada, esta proposta de sistema integrado de energia para as cidades. E, portanto, está tudo assente na questão da energia, não é? E, portanto, teremos que passar a ter, tudo tem que passar a estar integrado, teremos que passar a ter edifícios ultra eficientes, infraestruturas energeticamente inteligentes, e tem que efetivamente haver uma transição para a eletrificação, e esta eletrificação baseada em energias renováveis, e aqui principalmente o solar fotovoltaico e a energia eólica também. E, portanto, todas estas questões vão ter que funcionar de forma integrada, não é? As redes, os edifícios e o fornecimento de energia, e com um grande suporte por via da digitalização.
a questão das cidades é reconhecida a nível europeu como um grande motor para a sustentabilidade e para a recuperação da Europa, não é? Portanto, a Europa é principalmente, enfim, temos grandes metrópoles na Europa e, portanto, as cidades são reconhecidamente aqui um meio para conseguirmos a recuperação para a Europa em termos de descarbonização, em termos de transição energética, e é impossível não deixar a pandemia de fora e, portanto, a pandemia deu aqui a origem à criação, ao estabelecimento e ao desenvolvimento de cidades 4.0, onde o ser inteligente encontra-se com a sustentabilidade e, portanto, onde cada vez mais a inovação é colocada ao serviço da sustentabilidade no sentido da concretização dos objetivos necessários. Deixar-vos aqui também nota de um projeto que nós no BCSD Portugal estamos a desenvolver com 37 empresas dos mais variados setores de atividade juntaram-se no nosso grupo de trabalho de neutralidade carbónica para desenvolver o projeto Soluções Empresariais para a Neutralidade Carbónica até 2050. Estas empresas estão a colaborar no sentido de acionarmos as metas climáticas 2030-2050, ou seja, o que estamos a fazer é identificarmos um conjunto de soluções, portanto estamos a associar as soluções empresariais concretas, fornecidas por estas e outras empresas, soluções que existam neste momento no mercado, que estejam já num estado de maturidade, que já estejam na fase de utilização por todos, como a solar fotovoltaica, por exemplo, que é uma tecnologia já suficientemente amadurecida para poder ser utilizada pelas empresas dos mais variados setores de atividade e nas mais variadas aplicações, até soluções que neste momento ainda estão em fase piloto e que só em 2040-45 é que estarão numa fase de maturidade. E, portanto, estamos a fazer esse mapeamento de soluções para conseguirmos identificar que soluções é que estarão disponíveis, estão e estarão disponíveis para ajudar as empresas a responderem àquilo que são as metas do roteiro de descarbonização até 2050. Estas soluções irão permitir às empresas operacionalizarem aquilo que são as suas ações para a descarbonização até 2050, portanto, a partir do momento em que as empresas começam a fazer o seu diagnóstico interno, perceber como é que estão em termos de pegada carbónica, ficam com uma noção de que soluções é que poderão aplicar para conseguirem atingir a neutralidade carbónica também e contribuírem para este desafio até 2050. E, portanto, tudo isto serve para ajudarmos as empresas a simplificarem a sua jornada. Estas soluções estão ainda em fase de compilação, é um trabalho que estamos a fazer ao nível dos setores de atividade, dos setores que foram estabelecidos também pelo roteiro para a neutralidade carbónica, que foi publicado em 2019 pelo Ministério do Ambiente e, portanto, as soluções acabam por se distribuir aqui nestes 6 setores e esperamos em breve poder divulgá-las. Eu vou trazer aqui apenas só alguns exemplos de soluções que poderão aplicar e que poderão ter utilidade para este contexto de municípios e de cidades, e aqui trago 3 soluções, uma ligada ao tema da mobilidade e transportes, outra ligada ao tema dos resíduos e outra que pode ser talvez residencial e serviços, mas no fundo acaba por poder ser uma solução que pode ser utilizada pelos municípios. Portanto, esta solução da EFASEC, aqui no fundo é um sistema digital modular de microrrede que foi aplicada a
um parque industrial e que nos permite, monitorizar aquilo que são a energia, monitorizar as emissões, permite também instalar aqui um... 2 minutinhos, 2 Mafalda. minutos, ok. Instalar aqui um conjunto de carregadores também e, portanto, funcionar em rede e dar um conjunto de informação interessante e disponível na hora para quem faz a gestão deste sistema também. No fundo, é um sistema digital de energia inteligente, também com ligação à rede, para além das soluções de carregamento de veículos elétricos também. Ok, depois poderão ter acesso a esta informação também. Aqui este caso da LIPOR, o projeto CREW também, que através do qual a LIPOR promoveu a criação de centros de recuperação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, através do desenvolvimento de uma rede de centros de reparação. Portanto, há aqui um grande potencial. E este é um projeto que pode ser replicado em vários municípios ou conjuntos de municípios também. E aqui também uma solução completamente diferente de uma empresa industrial, mas que traz aqui uma solução para pisos em parques urbanos, também que pode ser utilizada em detrimento de outras soluções com uma pegada superior também. Ok, e portanto, nada disto será possível sem financiamento. Temos todo este financiamento disponível no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. Estes são os 10 pilares. Os setores mais impactados têm bastante relevância para este tema: transportes, edifícios, construção e edifícios, portanto, e energia. Os temas mais relevantes aqui para o tema das autarquias. Aqui é possível ver quais são as fatias que teremos disponíveis aqui para a transição climática no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência a nível nacional, um bocadinho menos aqui para a transição climática e para a transição digital, mas aqui valores bastante significativos para a mobilidade sustentável, eficiência energética dos edifícios também, e aqui também no caso da resiliência, certamente em termos de infraestruturas e outras questões significativas para investir na transição climática. Aqui dizer também que as autarquias, à semelhança das empresas, poderão também financiar-se através de outros meios, e as Green Bonds não se aplicam apenas às empresas, poderão aplicar-se, são uma tendência global, e poderão aplicar-se também aos municípios. Já há uma tendência global neste sentido e, portanto, os municípios e as autarquias também já se podem investir através da emissão de Green Bonds, e já há este referencial disponível para isso. Cada vez mais as cidades começam a responder ao Carbon Disclosure Project, e este é uma iniciativa bastante relevante quando as cidades se têm que investir, por exemplo, se têm que financiar, por exemplo, através de Green Bonds, e quiserem financiar-se através de outro tipo de financiadores que não apenas os tradicionais através da banca, por exemplo. E, portanto, todo este trabalho e todo este investimento e a transição não será possível sem um trabalho colaborativo através de todas estas partes, e o nosso Pacto de Mobilidade Empresarial para a cidade de Lisboa, apesar de ser uma iniciativa um bocadinho diferente e totalmente voluntária, é um bom exemplo de uma parceria. Muito obrigada. Muito obrigado, Mafalda. Peço desculpa pelo meu atraso. Não há problema. Essas informações são muito interessantes e dá-nos aqui uma janela para o que se está a desenhar e para o futuro. Este plano de resiliência, os planos da Europa são certamente o caminho que nós vamos ter que assumir, e por isso nada melhor do que ter aqui uma ideia do que é que nos espera. Passamos agora para a última apresentação do dia. Obrigada. Para o João Diniz, que é da Câmara de Cascais. Sim, o João Diniz é responsável pela divisão de aceleração da transição urbana da Cascais Ambiente,
Pode começar quando quiser. Muito obrigado. Penso que me conseguem ouvir bem e ver também a minha apresentação. Perfeito. Perfeito, pronto. Eu vou tentar aqui apanhar o tempo gasto e tentar acabar a hora inicialmente prevista. Começar primeiramente por dar aqui um enquadramento daquilo que é o nosso trabalho, mas acima de tudo também o que é o nosso território. Portanto, muitos de vós já conhecem Cascais. Nós vemos Cascais como um resultado de uma geografia muito rica e muito singular. Nós temos cerca de 100 km², dos quais um terço é paisagem protegida, classificada pelo Parque Natural Sintra-Cascais. Temos 200 mil habitantes, mas que são uma minoria quando comparado com os mais de 1 milhão de turistas, agora não tanto este ano e no ano anterior, esperamos que o seja diferente, que nos visitam todos os anos. Temos também 30 km de linha litoral e temos um património cultural e natural muito, muito rico. E é precisamente isso que nos coloca aqui numa situação de maior vulnerabilidade àquilo que são os cenários das alterações climáticas e aquilo que nós temos vindo já a avaliar o impacto destes fenómenos. Portanto, primeiramente dizer-vos que Cascais sempre foi uma cidade pioneira na análise e no trabalho sobre as alterações climáticas. Fomos um dos primeiros municípios do país, já em 2009, a ter um plano estratégico para as alterações climáticas e, portanto, nós fizemos uma espécie de raio-x e de avaliação completa àquilo que eram os impactos dos cenários das alterações climáticas no nosso território e foi precisamente isso que nos permitiu já ter aqui uma ideia muito, muito genuína e muito bem balizada sobre o que é que nós temos que fazer e aquilo que nos espera. Portanto, sobre aquilo que temos que fazer, como vocês sabem, existem sobretudo duas estratégias para este combate, tanto no âmbito da adaptação e da mitigação. No âmbito da adaptação, nós desenvolvemos em 2017 o plano de ação, ou seja, conseguimos estruturar, face àquilo que são as nossas vulnerabilidades e os riscos evidenciados, quais é que serão as prioridades de atuação. E temos, por isso, o nosso plano de ação para a adaptação às alterações climáticas, que tem cerca de 80 ações agrupadas em 13 medidas que têm que ser implementadas então até 2030. Porquê 2030? Porque, enfim, nós tentamos cumprir aquilo que são o enquadramento do Acordo de Paris, mas também o enquadramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o 13. Portanto, estamos a cumprir isso muito bem, porque já temos cerca de 60 destas 80 ações em implementação ou em implementação contínua. E, muito recentemente, temos também aquilo que é o roteiro, que foi apresentado agora no final de maio e aprovado em reunião de Câmara, finalmente, o roteiro para a neutralidade carbónica 2050. Ou seja, este é o primeiro instrumento à escala municipal que nos permite avaliar aquilo que tem que ser feito, qual é que são aqueles padrões de emissões que nós temos e de consumo energético e o que é que temos que mudar nos principais setores. Portanto, isto foi um grande desafio, isto é uma localização daquilo que são as metodologias utilizadas à escala nacional e que nós também esperemos que seja um instrumento central naquilo que são as políticas de definição energéticas e de mitigação em Cascais. Portanto, nós aqui temos peço desculpa por estar em inglês, isto são as apresentações que normalmente uso, nós trabalhamos muito mais em contexto europeu do que em contexto nacional, esperemos que isso mude muito em breve, mas aqui só uma breve apresentação das 13 medidas que agrupam então as tais 80 ações e o que nós aprendemos deste processo que envolveu mais de 130 técnicos de dezenas de entidades que operam no nosso território foi que a grande maioria das ações que nós devemos ter na adaptação são seguramente aquelas que são as não estruturais, que são as medidas que nós trabalhamos a nível da educação, da sensibilização, da qualificação e regulamentação, mas também aquelas que são as medidas verdes, portanto as green solutions. Essas soluções verdes demonstram que de facto a cidade tem que saber adaptar-se através da reintrodução dos valores da natureza e dos ecossistemas no nosso meio urbano. E isso é sem dúvida um atestado daquilo que é uma nova visão e se calhar até um corte com aquilo que é o desenvolvimento urbano nas grandes cidades. Nós temos um grande espectro de ações no âmbito da adaptação, como vocês devem imaginar, que vão desde a sensibilização e educação ambiental, temos várias ações junto do público em geral, junto das escolas, temos um programa de educação e sensibilização ambiental muito ativo, temos também a proteção da linha costeira, temos trabalhado a nível da promoção da biodiversidade do nosso parque natural, isto também com uma lógica muito óbvia de
combater os incêndios, de combater as cheias. Temos trabalhado na requalificação dos nossos corredores ecológicos, que, como sabem, muitas vezes as ribeiras são colocadas assim um bocadinho ao abandono, mas a verdade é que elas podem ser naturalizadas e tornarem-se uma nova centralidade no meio urbano. Tivemos um grande caso de sucesso com a Ribeira das Vinhas, que nos trouxe um corredor ecológico que ajuda na chamada amenização térmica, na redução também do risco de incêndio para uma área urbana que tem na proximidade cerca de 25 mil pessoas. E com isso são 25 mil pessoas que conseguem agora deslocar-se a pé ou de bicicleta neste meio, em vez de irem pela estrada ou irem de automóvel. E, portanto, é mais uma valência, aquilo que nós chamamos um benefício cruzado, múltiplos benefícios das nossas ações. Estamos também a trabalhar no âmbito do planeamento e ordenamento do território, portanto, tentar aqui colocar novas normas regulamentares e muito com a proteção civil. Portanto, aquilo que nós sabemos que é a informação científica, nós reunimos diversa informação científica das nossas estações meteorológicas que estão disponíveis na internet, portanto, qualquer pessoa pode consultar esses dados, e, no fundo, é começar já a divulgar informação e trazer o conhecimento científico para o Concelho de Cascais. Isto tem funcionado muito bem, porque nós trabalhamos de forma muito próxima com a Comissão Europeia, nomeadamente com a Direção-Geral do Clima, onde nós fazemos parte de uma pool de cidades que estamos aqui também a aprender uns com os outros. Focando aqui um bocadinho mais na mitigação, nós temos então aquilo que é o grande desafio de toda a sociedade. Nós temos que ter aqui saber aceitar que nós, enquanto indivíduos, temos que mudar o nosso estilo de vida e que temos que ter uma visão, enfim, geral, o chamado top-down, para isto mesmo. Portanto, temos que ter políticas que nos ajudam já a reduzir a nossa pegada ecológica individual e nós temos que ter também esta responsabilidade individual perante isso. O que nós vemos é que isto é aquilo que se chama a tal transição de toda a sociedade para uma realidade de pós-carbono. E vamos ver que ao longo, agora, enfim, nestes próximos slides, nós temos muitos, já vi aqui algumas opiniões escritas aqui no chatbox, e que de facto nós não podemos pôr novamente todos os ovos no mesmo cesto como fizemos com o petróleo. E portanto, ou fazermos isto, temos aquela matriz energética que nos diz que metade das nossas emissões se dizem respeito aos transportes, estamos a falar de cerca de 250 mil quilotoneladas de emissões de CO2 equivalente, e depois temos também um peso significativo naquilo que são as emissões associadas ao consumo doméstico, das nossas habitações, da nossa aclimatização, utilização energética e também dos comércios e serviços. E, portanto, nós aqui temos que saber juntar a inovação, mas também a ambição de baixar aquilo que são as nossas emissões. E, portanto, nós temos que ter esta contínua redução até chegarmos à neutralidade carbónica. Foi aqui referido que não existe carbono zero, sem dúvida que não existe carbono zero. O que nós temos que saber é aceitar de que forma é que as tecnologias nos vão ajudar a chegar aí perto e de que forma é que nós podemos valorizar o nosso ambiente ou as nossas dinâmicas ambientais extra-município, portanto, na lógica dos consumidores de carbono. Vamos trabalhar também nessas duas dinâmicas. Primeiro, Cascais fez já uma aposta muito forte naquilo que são as políticas de mobilidade. E porquê? Vocês viram no gráfico anterior que nós temos cerca de 50% das nossas emissões afetas aos transportes. Portanto, isto é uma matriz energética típica de uma cidade europeia e muitas cidades portuguesas têm esta dinâmica. E o que nós temos que saber fazer é, bem, já que temos então aqui esta emissão, esta fonte de emissão tão proeminente, temos que, de acordo com o índice de Pareto, atuar onde é mais eficiente a nossa ação e começar por aí. Portanto, começamos nos transportes, temos uma política autárquica muito forte nos transportes públicos, ou seja, temos transportes públicos gratuitos, temos cerca de 92 carreiras que foram recentemente apresentadas e já inauguradas e que estão em pleno funcionamento agora. Este programa tem ainda uma interligação com aquilo que são os parques de estacionamento de Cascais, os carregamentos elétricos, temos também aluguer de viaturas elétricas e de outras viaturas, e depois temos também, enfim, tudo aquilo que é as pequenas scooters de aluguer e por aí fora. Ou seja, estou a falar de uma política de mobilidade pública, tentar ajudar a esta mudança pessoal de cada um, onde nós nos vemos forçados de ir do ponto A para o ponto B por veículo pessoal e tentar utilizar os transportes públicos, tornar isto ainda mais competitivo. E não se diz, no fundo, que é castigar quem usa o transporte privado, não, é criar incentivos e tornar o transporte público mais competitivo. Não há nada mais competitivo do que utilizar esta rede
a um custo de 7 euros por ano, que é o custo do cartão e da sua renovação. Temos ainda isso depois, obviamente, que é praticamente residual, não é? Um sistema de gamification e de créditos de carbono que está a ser também avaliado. Temos também ainda um sistema, estamos a tentar mudar aquilo que é a nossa frota para a eletrificação da nossa frota e não só, tendo inclusive apresentado os 2 primeiros autocarros movidos a hidrogênio no país, feitos numa parceria com Salvador Caetano. Temos também diversas outras fontes onde nós estamos a trabalhar. Primeiro, melhorar a nossa infraestrutura para o peão, para o ciclista, no seu daily commute, não é? Portanto, não só apenas o desportista, mas aquelas pessoas que utilizam a bicicleta diariamente. Estamos também a trabalhar com processos de gamification e processos de inovação na área dos resíduos. Os resíduos, obviamente, têm um fator de emissão bastante acentuado, fruto de tudo aquilo que nós temos depois de processar. As pessoas normalmente, quando pensam em emissões de CO2, esquecem-se de toda a sua pegada ecológica, pensam só nas emissões que saem do tubo de escape da viatura. Mas a verdade é que os resíduos também têm aqui um grande peso neste momento. Portanto, temos experimentado sistemas de pay as you throw, com grande sucesso em algumas áreas residenciais, onde nós até conseguimos, por exemplo, um aumento de uma taxa de reciclagem de média de 11% para 38%, o que é significativo. E se me perguntarem, então, mas porquê que não 90%? Bem, é porque depois quando nós avaliamos a contaminação nos resíduos indiferenciados, essa contaminação praticamente desaparece. E, portanto, o que nós temos de facto de fazer é ir fora daquilo que é o nosso município e, na lógica da economia circular, produzir algo, serviços, produtos, sobretudo produtos, obviamente, que não tenham, então, tanta produção de resíduos. E isso é que é chave. Estamos também agora a experimentar a recolha porta a porta nos recicláveis. Estamos também a falar, portanto, a fazer isto de uma forma participada e numa lógica de Living Lab, onde, por exemplo, mais uma vez estamos a trabalhar num Smart Pole, que é o que vai ser o primeiro laboratório para a descarbonização aqui de Cascais, outros municípios que aqui também estão a fazer, que é aproveitar diferentes sistemas de energia, de resíduos, de vivência, de gestão de espaços verdes, de mobilidade, tudo num junto, para tentarmos ver como é que em conjunto reduzimos então a nossa pegada carbónica. Estamos a trabalhar muito também nessa dinâmica. Depois, estamos também a trabalhar na promoção das energias, das comunidades de energia. Temos aqui os nossos estimados colegas do Oeste também estão aqui a colaborar neste projeto que venceu o European City Facility, onde nós estamos, sem dúvida, a procurar dar regulamentação e incentivar aquilo que é a produção descentralizada de energia. E, portanto, isto é chave. Porquê? Porque nós, de facto, temos aqui um grande peso naquilo que são as nossas ações para a neutralidade carbónica. Nós temos que reduzir de 500.000 quilotoneladas para 15 quilotoneladas, portanto 15.000, desculpem, os zeros, portanto que é uma diferença abismal, é uma redução abismal. E que nós temos que saber fazer isto precisamente como? Reduzindo os transportes nós estamos a fazer, a tal questão dos resíduos, valorizar os nossos subidores de carbono, mas também naquilo que é a energia estacionária. E, portanto, nós, obviamente, temos um padrão de energia, a nossa matriz energética, como eu disse, do ponto de vista da energia elétrica, vivemos uma realidade centralizada. Seria muito bom e provocador eu dizer, mas poderíamos ter aqui uma mini central nuclear que nos ajudasse a ter uma energia assim, um bocadinho mais sustentável, diria eu, mas sustentável entre aspas, não é? Portanto, isto é altamente provocador, como é óbvio. Ou então podemos tirar os ovos todos do mesmo cesto, não passar de um para o outro, mas pôr em vários cestos. Temos a energia solar, temos a energia das marés, portanto, as renováveis, temos o hidrogênio que supostamente terá de ser verde para ser ambientalmente eficiente também nesse sentido, obviamente, também é um grande debate que nós teremos que ter, mas acima de tudo o que eu quero dizer é que nós poderemos descentralizar ou centralizar a outra escala. Poderemos dar maior relevo àquilo que são as políticas locais ou às políticas familiares. Portanto, eu posso ter produções locais com parques solares, parques eólicos, o que quer que seja, à escala municipal, à escala regional, ou posso ter também as famílias a colaborarem nesse sentido. Portanto, se eu tenho uma média de consumo de X kilowatts e eu tenho, sei lá, 50 metros quadrados de cobertura na minha habitação, eu não poderei também produzir a minha própria energia de uma forma muito mais facilitada. Nós não podemos, porque, obviamente, a infraestrutura, a utilização da infraestrutura para a utilização de energias renováveis é extremamente complexa.
E, portanto, e há pouco foi dito, muito bem, que os veículos elétricos vão ter outro tipo de desafios, e aqui está um deles, que é a infraestrutura de carregamento. Porque se eu for carregar o meu veículo à noite, tal como os outros milhares de veículos forem carregados à noite, eu não vou utilizar energias renováveis. Então vamos manter outra vez isto. Se formos para as baterias e a aglomeração dessa energia, também vamos ter aqui outro desafio. E, portanto, o que nós temos que fazer, no fundo, é apostar nesta dinâmica de descentralização, dar às famílias a oportunidade de reunir e utilizar a sua própria energia. A tecnologia está mais estabilizada, agora o que nós temos que melhorar é a nossa redistribuição e também melhorar aquilo que é a contratualização e as parcerias no âmbito de uma comunidade de energia. No nosso caso, nós temos que fazer isto até 184 megawatts de energia. Nós já identificamos, por exemplo, todas as infraestruturas municipais que nos permitem produzir já 30 megawatts, pelo menos 30 megawatts de energia, e é esse o nosso grande objetivo, que é o quê? Nós consumimos a nossa própria energia e, em caso de não o conseguirmos consumir, pelo menos divergir para as famílias que moram na envolvente, ou outras empresas, ou o que quer que seja. E, portanto, isto obviamente não depende só de nós, mas nós estamos sem dúvida a trabalhar nesse sentido e é um grande objetivo que nós aqui temos. Portanto, nós temos que saber, não só nestas questões da mobilidade, utilizando, enfim, o mesmo sistema ou a mesma dinâmica que nós utilizamos nas ações de adaptação às alterações climáticas, temos também mobilizar tudo o que são os stakeholders e os cidadãos, temos que ter aqui esta cooperação, tentar escavar os problemas, pô-los aqui à tona da água e resolvê-los, torná-los numa parte da solução, dar-lhes completamente a volta e saber até que ponto estes são investimentos que do ponto de vista financeiro são sustentáveis. Há pouco falou-se muito bem dos green bonds ou dos climate bonds, mas a verdade é que as autarquias, do ponto de vista legal, ainda têm grandes desafios a fazer este tipo enfim, de chegar a este tipo de serviço ou produtos financeiros. E, portanto, o que nós temos a ver é, por que não um investidor privado? Se isto são 2 minutos. Sim, só para acabar. Se isto tem, então, esta rentabilidade tão simpática, vamos dar oportunidades a novos modelos de negócio. Vamos, então, desenvolver aquilo que é a economia verde. E, portanto, para terminar, nós temos que saber que todas as ações que nós aqui fazemos e que eu descrevi de uma forma muito generalista, todos eles estão devidamente balizados naquilo que são os nossos compromissos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Pacto dos Autarcas, o Acordo de Paris, outros acordos nacionais, nomeadamente os receios para a neutralidade carbónica. Todas as nossas ações são altamente replicáveis. Se este município faz, os outros 307 municípios também o podem fazer à sua escala e com a sua realidade, obviamente. E, portanto, a replicabilidade aqui é um fator que eu acho que é de sucesso e que nós temos que saber cultivar esta dinâmica de parcerias entre os municípios. E, finalmente, esta questão da neutralidade carbónica não é só um desafio para nós. É um desafio para as empresas, para investidores, para as famílias e para todos aqueles que, enfim, vivem aqui na superfície terrestre e que precisam de energia para poder progredir. Portanto, é isso que nós entendemos que é um dos grandes desafios que nós vamos ter que trabalhar todos em conjunto nas próximas décadas. Sem dúvida, e sozinhos não vamos lá. E pronto, acabar. Muito obrigado, João. Acho que é um excelente exemplo do que é que se pode concretizar se houver vontade. Nós agora vamos entrar na parte de debate, quer dizer, de criar algumas questões e tentar clarificar algumas coisas que possam ter ficado no ar. E eu, se calhar, aproveito, começo pelo fim para depois, os últimos são os primeiros, não é? Portanto, acabo por começar com o João, pegando no vosso exemplo, que tem aqui resultados excelentes. Quais foram as dificuldades que vocês tiveram para alcançar estes resultados? Quais são as dificuldades que como falei muito bem, qualquer município à sua escala terá capacidade de fazer, mas quais são as dificuldades que os municípios têm em alcançar estes objetivos? Eu, numa frase, para resumir a resposta numa frase, eu diria que as grandes dificuldades estão assentes naquilo que não depende de nós. Portanto, como foi dito, existe sempre vontade, existe uma enorme proximidade das autarquias com os cidadãos, mas também com as empresas que operam no território. E, portanto, se nós queremos fazer esta transição para uma economia verde, o que não existe aqui, o que não falta é a vontade de novos operadores e desta mudança e desta inovação de ser aplicada no território. E nós temos muita vontade de o fazer.
e as pessoas também. Eu acho que o que é preciso é nós começarmos a ter alguns incentivos, diria eu, e alguma regulamentação que nos desse mais força e mais apoios para fazermos esta mudança. Ora bem, eu sei que isto depois, enfim, faz aqui um shift de poder entre os operadores, mas nós temos que saber abraçar a mudança e no fundo é isso que desafiamos. Nós não queremos desafiar ninguém no sentido de nós estamos contra vocês, não, nós e vocês vamos trabalhar em conjunto. Eu acho que esse é que é o grande desafio e ao criarmos regulamentação que fomente essa mudança e dar incentivos às empresas que já estão estabelecidas e às novas ideias de mercado que possam fazer e abraçar também essa mudança. Sem isso não conseguimos também mudar, portanto era aqui. E pegando nesta questão precisamente, e uma vez que a Mafalda falou muito bem do que é que se está a planear fazer e o que é que está na calha e o que é que a Europa exige de nós, e de um ponto de vista já mais nacional, como é que as nossas autarquias poderão ultrapassar estas questões? Que regulamentação é que existe? Falou-se do PRR. O que é que poderá haver agora de oportunidades para ultrapassar estas dificuldades, no fundo? Eu acho que existem programas de financiamento. A questão era já para a Mafalda, peço desculpa. Ok, peço desculpa. Eu peço, mas obrigado. Mas o João... Ainda bem, porque esta pergunta era difícil de responder. Pois é. Eu ia dizer precisamente, o João se calhar está mais habilitado do que eu. Não, mas como tu estiveste a falar da questão do PRR claro, e sim. falaste um bocadinho, e tens aquele slide que tu apresentaste em que falaste um bocado do panorama que existe no objetivo número 11. Enfim, foi um relatório de 2021, não é? Sim, eu acho que sobretudo posso dizer aquilo que já todos mais ou menos adivinhamos, não é? Até pelo PRR, temos aquelas 3 linhas, não é? Resiliência, a transição climática e a transição digital. Sejam quais forem os investimentos a realizar, todos vão ter que estar alinhados com os objetivos da transição climática e com os objetivos da sustentabilidade. Portanto, as empresas, as autarquias, qualquer organização que queira fazer um investimento acedendo a cofinanciamentos públicos vai ter de responder a critérios de sustentabilidade e de respeitar os critérios também da transição para a descarbonização, isso sem dúvida. E, portanto, cada vez mais as empresas, as organizações têm que se preparar nesse sentido. Se as empresas quiserem aceder a financiamento apenas privado, através da banca, bem, hoje em dia as grandes empresas já têm de responder sobre critérios ESG, portanto, ambientais, sociais e de governance, por via até da legislação. Isto aplica-se às empresas com mais de 500 colaboradores ou empresas com interesse público e provavelmente agora com a nova legislação que aí vem da Europa, se calhar isto vai chegar às empresas com mais de 250 colaboradores e isto são muitas empresas a nível nacional e, portanto, cada vez mais o acesso ao financiamento vai estar dependente da resposta ou da informação sobre sustentabilidade. E, portanto, este é um ponto sem retorno, diria eu. Sofia, last but not least, uma vez que faz parte da OSCIMP, como é que estas organizações intermunicipais conseguem interagir? Quer dizer, no fundo estão no meio, não é? Estão entre as entidades que regulamentam e vão tentar facilitar para as autarquias. Como disse muito bem, as autarquias são muito diferentes umas das outras. Como é que se consegue encontrar sinergias para alcançar o que vocês também já alcançaram e, por exemplo, Cascais também, não é? Não sei se há uma resposta correta, mas na nossa região, portanto, este projeto acaba por ser um projeto piloto, não é? E nós tentámos chamar para nós todas as entidades, parceiros privados e públicos, naturalmente os municípios são os mais beneficiados com este projeto, e vamos tentando sempre chamar, a ideia é que
a determinada altura do processo, se for necessário chamarmos novos parceiros que possam trazer novos conhecimentos, um novo andamento ao processo, neste caso no processo da economia circular, da implementação da economia circular no setor da construção, é um processo aberto, portanto temos que estar sempre com capacidade para chamarmos novos parceiros, novas entidades, e fazermos nós a ponte entre todos. Com a educação também, com o Instituto Técnico de Leiria, um dos nossos parceiros, vocês são um dos nossos parceiros, temos também associações empresariais que reúnem o setor privado da construção e, portanto, todos eles acabam por trazer um bocadinho de input para o nosso projeto, cujo objetivo é que funcione como projeto piloto. Pronto, e nós somos o foco central, não sei se respondi à questão. Bom, é assim, nós estamos já na reta final. O que eu ia sugerir era 2 minutinhos, cada um que dissesse uma mensagem para quem nos está a ouvir, algum conselho, algum incentivo, algum ânimo para quem nos está a ouvir. Se quiser começar agora a Sofia. Incentivo, eu acho que são projetos à partida que não são fáceis de implementar, mas que nós acreditamos realmente nos objetivos e se temos a noção de que temos que mudar alguma coisa, eu acho que cada um de nós tem mesmo que, neste caso na parte profissional e na parte pessoal, dar sempre o nosso contributo. Eu falo por mim, eu sou técnica florestal, não tenho nada a ver com o setor da construção civil. A proximidade que eu tenho com isto é a questão da manutenção dos recursos naturais, e acho que sim, e é um projeto onde tive que me envolver um bocadinho em substituição de outro técnico, mas acho que é muito interessante todos nós darmos um bocadinho da nossa contribuição e acreditarmos nestes projetos que vão valorizar o ambiente e a sustentabilidade. Mafalda? Sim. Bem, eu não sei se temos aqui mais empresas ou autarquias a ouvir. Eu acho que, seja de que organização for, eu acho que deve começar por fazer o cálculo da sua pegada, deve começar por fazer o seu diagnóstico, perceber onde é que pode efetivamente fazer reduções e perceber quais é que são os investimentos quick win que pode fazer desde já para começar já a transição e começar já a caminhar nesta jornada que vai ser longa e perceber como é que vai conseguindo gerir os riscos, perceber se há modelos de negócio que têm que ser alterados, se há linhas de negócio que têm que ser completamente mudadas e perceber onde é que há novas oportunidades, porque efetivamente estamos numa fase de transição e quem não se adaptar e quem não estiver devidamente preparado vai certamente ficar para trás. João, uma mensagem. Eu diria que a bola está a rolar, nós agora não vamos parar esta nossa dinâmica de transição, e vamos ter que saber abraçar a inovação para benefício de todos e, portanto, quanto mais rápido conseguimos, melhor. Pronto, é assim, só vos tenho a agradecer todas as vossas apresentações e eu vou passar a palavra também à Cláudia para fazer o encerramento, também não queria deixar de referir que, peço desculpa, que nós também no nosso portfólio, eu falei do serviço da Climate Change, mas nós também na parte de formação que se falou aqui, nós também temos um grande contributo para fazer parte da solução e não do problema, e temos até agora desenvolvido um novo Master a nível das alterações climáticas, que inclui tudo o que nós tivemos a falar, desde a pegada de carbono, às smart cities, à parte da economia circular, a questão das compras sustentáveis. Portanto, também se estiverem interessados, tenho aqui o contacto da minha colega Alexandra Ribeiro, que também está nesta área,
e pronto, agradecer e provavelmente a Cláudia também gostará de o fazer pessoalmente. Sim. Passo a palavra à Cláudia. Eu só queria dar aqui a nota deste Master Program, ele pode ser frequentado por unidades, não na totalidade, podem optar por frequentar apenas o módulo que interessar. Pronto, eu acho que é importante porque às vezes vemos um programa muito vasto e pode não nos interessar todos os temas e pronto, deixo aqui esta nota, mas a nossa colega Alexandra Ribeiro depois poderá esclarecer as questões que eventualmente tiverem. Só queria dar aqui uma nota à Sofia, que hoje estamos aqui 3 engenheiras florestais, porque eu sou engenheira florestal, a Mafalda também, andamos notados. Portanto, não está sozinha. Não está sozinha. Pronto, é verdade, é sinal que estes temas não estão assim tão longe. Nada. Estão a convergir, pronto, naturalmente, e não se conseguem dissociar neste momento. Portanto, sinta-se acompanhada. Queria agradecer a todos os oradores que estiveram connosco, a vossa partilha foi muito interessante. É sempre enriquecedor sabermos quais são as iniciativas que estão a decorrer e partilhar esse vosso conhecimento com todos. E resta-me agradecer também a presença a todos os participantes que se mantiveram aqui a assistir ao nosso webinar. Com certeza que foi pelo interesse das vossas apresentações. E pronto, e quero desejar-vos um resto de boa semana e espero ver-vos em breve num próximo webinar. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos também. Obrigado a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.